E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Mais uma aula de Sociologia para a gente fechar essa semana aí. Sexta-feira, vocês sabem que tem aula de Sociologia. Hoje para falar sobre trabalho análogo à escravidão. O que é o trabalho análogo? Eu vou passar dados para vocês, a gente vai passar estimativas oficiais aí, de pesquisas oficiais sobre, e vamos falar também de legislação aqui no Brasil sobre o combate ao trabalho análogo à escravidão. Então é muito importante, inclusive, para referencial teórico aí, para a redação de vocês, não só fazer questões de sociologia, mas também ajuda em redação, contextualização, certo? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte esse vídeo, rumo ao 500 mil aí. É mais bonito falar 500 mil do que 500 mil inscritos, mas tem vídeo de história geral, história do Brasil, playlists atualizadas, já falei para vocês. Filosofia, sociologia, conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares, certo? Vamos lá então falar sobre trabalho análogo à escravidão. O nome já é bem prático. O trabalho análogo à escravidão faz uma analogia à escravidão que a gente conhece historicamente, certo? Aquela escravidão que você pode... Eu acho que o maior referencial que a gente tem no Brasil é a escravidão do período colonial e do imperial. Essa escravidão que foi abolida em 1888. E no mundo também existia escravidão. Se a gente pensar em tempos antigos, da Grécia Antiga, da Roma Antiga. Mas o que vai diferenciar? Por que a gente não vai falar então trabalho escravo e sim trabalho análogo ao escravo, ou trabalho análogo à escravidão? Bom, quando a gente tem, vamos pensar nos tempos modernos para a gente não precisar ir tanto lá na Idade Antiga. Quando a gente tem os movimentos abolicionistas no mundo, principalmente aqui na América, né? Quando a gente chega lá no século XVIII e XIX, aqui no Brasil especificamente em 1888, a escravidão passa a ser proibida em diversos lugares, em todos os lugares. O Brasil foi o último, né, a abolir. Então, agora, o trabalho análogo à escravidão, ele então já é algo que acontece pós essas abolições, quando não se torna, a escravidão não se torna uma política de Estado ou não é permitido mais por lei. Na Roma Antiga era permitida por lei, na Grécia Antiga era permitido por lei, apesar de a gente ter mudanças na própria Grécia. Mas então é só isso? Não, porque agora não é permitido por lei, então aquele que está usando o trabalho escravo, ele está contra a lei? Não. Talvez a grande diferença que vocês precisam notar desse trabalho forçado, que a gente vai chamar de análogo à escravidão no século XX e XXI, né, depois das abolições, é que, nesse caso, o sujeito, o indivíduo, ele não é uma propriedade, tá, de outra pessoa. Como assim? Nos tempos da escravidão antiga, como Grécia e Roma, o sujeito que era escravizado, ele era uma propriedade, ele poderia ser vendido. Na história do Brasil colonial e imperial, o escravo ele era uma propriedade, ele funcionava inclusive como uma fonte de renda para comerciantes, para negociantes, e ele poderia ser vendido, certamente. Aqui, quando a gente fala de século XX e XXI, não se trata de uma propriedade. Essas pessoas não podem ser vendidas. Então a gente está, inclusive, próximo ao que seria a servidão. Deixa eu tomar água aqui. Só que não são vendidas porque não existe uma política de Estado, não existe uma legislação que permita, que defina preços de pessoas, certo? Apesar de acontecer, mas em alguns casos, mas não há uma política de Estado sobre, tá? Existem pessoas sim que são vendidas, né? O comércio de pessoas existe, mas não há uma regulamentação do Estado em relação a isso. E aí você fala assim, então a diferença está aí, mas existem outras coisas que fazem essa analogia à escravidão, certamente. Então, uma pessoa que está no trabalho forçado, o análogo à escravidão, está vivendo sob diversas formas, né, de pressão. A gente pode definir como, inclusive, uma pressão psicológica. A maior parte das pessoas que são escravizadas, né, que estão realizando trabalhos forçados, elas são de famílias de condições socioeconômicas muito precárias. Então há uma pressão social
que muitas vezes quando ela é enclausurada, ela é presa por um outro sujeito, o outro sujeito geralmente usa como uma justificativa de que se ele não fosse ele, né, vai fazer uma pressão psicológica, ela estaria morrendo de fome, porque ela trabalha para ele, mas minimamente ele consegue dar alguma coisa para ela sobreviver. Então existe uma pressão psicológica em relação à condição social da pessoa. Essa pessoa fica enclausurada por uma questão de violência, se ela tenta desistir dessa forma de trabalho, se ela tenta fugir, ela vai sofrer violência, possivelmente vai ser morta, vai ser assassinada. O enclausuramento e a violência física direta, né, te prende num tal lugar, te deixa preso em tal região e você não, a pessoa, o trabalhador, ele não pode sair dali caso, né, vai sofrer essa violência física. E muitas vezes essa região, esse local, o cômodo, ele é inadequado para as condições de vida, né, para a sobrevivência. Então a gente vai ter uma alimentação extremamente precária, uma condição de vida extremamente deficiente nesse sentido. E aí acontecem os casos, né? A gente sabe que esse trabalho forçado, esse trabalho análogo à escravidão, ele acaba acontecendo com migrantes que vão de regiões socioeconômicas, como eu falei para vocês, mais precárias, para outras regiões com a promessa de que vamos melhorar de vida, vamos trabalhar. A gente sempre vê isso nos noticiários aqui no Brasil. Então vamos trabalhar e aí chega na região, vê que a situação não é simples e aí, muitas vezes essa pessoa acaba ficando presa porque não tem condições, ela pode até tentar sair dali, mas ela não tem condições de pagar um transporte para poder ir embora e ela acaba tendo que aceitar aquela situação, existe essa pressão psicológica. Isso acontece muito com pessoas que vão para outros países também com essa promessa. A gente está falando, falei de um caso no Brasil, de casos no Brasil, mas pode acontecer também em relação ao mundo e muitas pessoas, inclusive, que acabam viajando e com promessa de trabalho, de repente pagam tudo para ela e ela acaba se tornando, inclusive, tá, uma trabalhadora com trabalhos sexuais forçados, né, geralmente com as mulheres. A gente vai ver daqui a pouco que o índice de trabalho em relação às mulheres ele é maior, tá, do trabalho análogo à escravidão. Aqui no Brasil eu já cansei de ver em muito tempo, principalmente trabalhadores na lavoura, né, principalmente de cana-de-açúcar, de laranja, que viajam. A gente tem isso acontecendo, de fato, notícias no Oeste Paulista, no interior de São Paulo, no Triângulo Mineiro existe essas questões também. Bom, diversas partes do Brasil, o norte do Brasil acontece isso muito também, com o trabalho nas madeireiras. Então, isso infelizmente, ele é uma realidade de fato. E a organização que vai definir o que é esse trabalho análogo à escravidão, colocar as diretrizes do que é esse trabalho forçado, para a gente começar a tentar combater, fazer propostas para combater esse trabalho, esse tipo de trabalho, é a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Inclusive, da onde eu retirei vários dados aqui. É uma organização fundada em 1919, ligada à Organização das Nações Unidas. No seu surgimento, ela era ligada à Liga das Nações. Depois, com o fim da Liga das Nações, com o advento da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a ONU. Ela é ligada à ONU, de fato, e conta com 189 países membros. E é ela que vai tentar fazer as diretrizes de fazer um mapeamento mundial de como que está sendo realizado esse trabalho, esse tipo de trabalho no mundo, o trabalho forçado, o trabalho análogo à escravidão, fazer as devidas diferenças, né, conceituais entre o trabalho escravo e o trabalho análogo à escravidão. Então a gente tem as versões dos sites. Eu entrei no site, a gente tem aqui a versão onde eu tirei os dados do site da OIT no Brasil, mas ele também pode te redirecionar para o site estrangeiro. E vamos ver então os primeiros dados que a gente pode apontar pela OIT. Tá aí, gente. Ó, olha só, agora primeiro quadro a gente tem dados mundiais, tá? E o segundo quadro a gente vai falar dos dados no Brasil. Mais de 40 milhões, só para explicar, eu deixo o link do site na descrição para vocês. Mais de 40 milhões de pessoas foram vítimas da escravidão moderna em 2016. Estão pegando os dados aí de 2016, das últimas estimativas. Sendo que
71% eram mulheres e meninas, que falei aqui para vocês. Desse total, cerca de 25 milhões de pessoas foram submetidas a trabalho forçado e 15,4 milhões foram forçadas a se casar, das mulheres, olha só. Das 24,9 milhões de pessoas submetidas ao trabalho forçado, 16 milhões foram explorados no setor privado, olha só, aí especifica bem, é bem didático, eu gosto disso, dessa questão didática. Por exemplo, trabalho doméstico, construção ou agricultura. 4,8 milhões sofreram exploração sexual forçada e 4 milhões estavam em situação de trabalho forçado imposto por autoridades de governo. Olha só o crime aí por governo. As mulheres representam 99% das vítimas do trabalho forçado na indústria comercial do sexo, olha só, e 84% dos casamentos forçados. Um casamento forçado, então vocês já entenderam que se enquadra no que a gente vai trabalhar aí como trabalho forçado, análogo à escravidão. Ó, 1 em cada 4 vítimas da escravidão moderna são crianças, que a gente falou semana passada aqui sobre trabalho infantil. Os trabalhadores migrantes e os povos indígenas são particularmente vulneráveis ao trabalho forçado. Está querendo dizer que são, porque muitas vezes vem de condições socioeconômicas mais precarizadas. Aqui é um quadro mundial, mas já fala, por exemplo, dos indígenas no conceito da América como um todo, tá? Isso vocês têm que pensar num contexto social onde, por exemplo, se a gente pensa no Brasil com a expropriação de terras indígenas ocorrendo ao longo da história do Brasil, particularmente ainda nesse período que a gente está vivendo, eu estou gravando esse vídeo em 2020, né? Onde povos indígenas acabam tendo que se refugiar, tentar outro tipo de vida, né? Tentando abandonar de certa forma o que seria a sua cultura propriamente dita. Tá? E aí acabam sendo vulneráveis. Dados para o Brasil agora, vamos passar o quadrinho aqui. Olha só. Entre 1995 e 2015, foram libertados, olha só, 49.816 trabalhadores que estavam em situação análoga à escravidão no Brasil. Ok. Os trabalhadores libertados são, em sua maioria, migrantes internos, aquela situação que eu falei para vocês, migra de região no mesmo país, que deixaram suas casas para a região de expansão agropecuária ou para grandes centros urbanos, em busca de novas oportunidades ou atraídos por falsas promessas. 95% dos trabalhadores libertados são homens, dos libertados, desses números que a gente está falando lá em cima, né, de 49.816. Tem entre 18 e 44 anos de idade, e são jovens adultos, portanto, né? E 33% são analfabetos. Vamos lá. Os 10 municípios com maior número de casos de trabalho escravo no Brasil estão na Amazônia, sendo 8 deles no Pará. Ok. E aí a gente fala assim, ó, tradicionalmente, a pecuária bovina é o setor com mais casos no país. No entanto, há cerca de 10 anos intensificaram-se as operações de fiscalização em centros urbanos. Até que em 2013, pela primeira vez, a maioria dos casos ocorreu em ambiente urbano, principalmente em setores como a construção civil e o de confecções. Vamos falar um pouquinho agora de Brasil e trazer para a legislação. No Brasil, a gente tem o Código Penal desde 1940, o artigo 149 do Código Penal brasileiro, que vai definir, eu vou mostrar ele para vocês já já, essa concepção, a punição às pessoas que estão promovendo o trabalho análogo à escravidão ou o trabalho forçado. E é importante destacar que o Código Penal brasileiro de 1940, que vai trazendo até hoje, com suas reformulações, mas com a base em 1940, ele, que foi feito inclusive no período da Era Vargas, né, do período do Estado Novo,
ele é reconhecido pela OIT, pela Organização Internacional do Trabalho, e pela ONU, certo? Mas não para por aí, gente. Há também uma emenda constitucional de 2014, a emenda constitucional número 81, aplicada ao artigo 243 da Constituição da República Federativa do Brasil. Essa emenda constitucional, ela é de 2014, ela define pra gente que a expropriação de terras para aqueles que estão realizando trabalho forçado no Brasil, certo? Então, o sujeito que é pego realizando em sua terra um trabalho forçado, um trabalho análogo à escravidão, além de se enquadrar em todos os crimes do Código Penal, que a gente vai falar aqui do Código Penal lá de 1940, né? Ele também vai ter uma punição em relação às suas terras, certo? Primeiro, vamos aqui para o artigo 149 do Código Penal, tá, brasileiro, lá de 1940, tá aqui, ó, Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, falando sobre o trabalho análogo à escravidão, o trabalho forçado. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador. Estou endividado, acabo me tornando um escravo, né? Um trabalho análogo à escravidão. Acontece, tá? Isso não era só nos tempos da Roma Antiga. Na Roma Antiga era permitido por lei, o que é terrível, tá? Já é terrível. Aí agora a gente está falando de o que não é permitido por lei. Contraída com o empregador, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto, aquela questão que a gente já falou, que isso aí, inclusive, é importante colocar, isso era o que era, na época, para contextualizar, se vocês querem, né, porque eu acho que vocês gostam dessas contextualizações históricas. O Vargas é um cara que bateu de frente, a política dele, quando ele sobe ao poder em 10 anos antes desse decreto, era contra a República Velha, né? Era contra as oligarquias. E vocês lembram muito bem que nas oligarquias o sujeito acabava ficando endividado, imigrante ou imigrante chegava para trabalhar numa fazenda de café, estou dando um exemplo, se endividava e ele não podia sair dali, ele ficava sempre em dívida. Aquela história da mercearia, que ele pegava produtos na mercearia fiado, para pagar fiado, mas era sempre muito mais caro do que o salário dele. E muitas vezes essa mercearia lá pertencia ao seu próprio patrão, dono da fazenda. E aí ele não podia sair, por isso que está falando locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Então, você não pode sair embora daqui, você vai ter que trabalhar para mim, né? É considerado um trabalho análogo à escravidão. Pena, reclusão de 2 a 8 anos. E multa além da pena correspondente à violência, além de reclusão por conta disso, né, do trabalho forçado, ainda tem que pagar uma multa correspondente à violência ao trabalhador. Nas mesmas penas incorre quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Não vai ter transporte para vocês. Está enganando o trabalhador, vou te manter no local de trabalho. Mantém vigilância ostensiva no local do trabalho. Coloca os capangas, né, os capatazes ali. Ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador. Peguei o teu documento, você não vai poder começar uma nova vida. Isso acontece, tá, gente? Isso acontece. Acontece hoje. Isso é muito importante. Dica da vida. Saiu do trabalho, pega a tua carteira de trabalho, não deixa a carteira de trabalho com o empregador. Isso é muito importante. Com o fim de retê-lo no local de trabalho. A pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra criança ou adolescente por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem, tráfico de pessoas. Então, acho que a lei é muito clara, vocês percebem que ela está bem clara. Vamos lá, tem mais. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de 1. Remover-lhe órgãos,
tecidos ou partes do corpo, olha só, o tráfico de órgãos, inclusive. Submetê-lo a trabalho em condições análogas a de escravo, submetê-lo a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal. Olha só, então aí a gente já está ampliando, né? Olha só o tanto de coisa que entra nesse contexto do trabalho forçado, ou não fica só na questão do trabalho forçado também, né? Mas exploração sexual, pena, reclusão de 4 a 8 anos, aí a gente já está falando de outras questões até, mas e multa. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. 2. O crime for cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência. 3. O agente se prevalecer de relações de parentescos, olha só, se prevalecer, domésticas, de coabitação, de hospitalidade, de dependência econômica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Então você vai trabalhar na minha casa, você vai viver na minha casa, você não tem outra condição, eu faço essa pressão psicológica com você, sabe? Que eu falei, você não tem condições de ter algo mais do que eu posso te proporcionar. A vítima do tráfico de pessoa for retirada do território nacional, a pena é reduzida de 1 a 2/3 se o agente for primário e não integrar a organização criminosa, tá? Aí já é um outro contexto. Agora, o que eu coloco aqui é a emenda constitucional que eu falei para vocês aqui, ó, a emenda ao artigo 243, a emenda número 81 de 5 de junho de 2014. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas, tá? Então, não é só na questão do trabalho, mas a lei ela é mais ampla do que isso. Ou, o que interessa para a gente nesse vídeo, a exploração de trabalho escravo na forma da lei, que a gente viu a lei agora, tá? Dentro da forma dessa lei que a gente viu, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária. Essas terras serão expropriadas e destinadas à reforma agrária. Então entra toda uma questão do INCRA, né? E a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em leis, observando no que couber, o disposto do artigo 5º. Vocês perceberam que a lei é muito clara, eu quero que vocês guardem isso. Eu entendo que essa lei é muito clara, ela está direta ali falando para a gente, ela é bem simples de se entender do que é esse trabalho análogo, quais são as prerrogativas, prerrogativas desse trabalho análogo. Só que a gente tem uma questão, é uma aula de sociologia, então a gente tem que falar dessa atualidade. No Brasil, em relação à política, no ano de 2019, eu estou gravando em 2020, no ano de 2019, no primeiro semestre do ano de 2019, na verdade, nos primeiros dias de governo do que a gente tem hoje no Brasil, nessa situação, se mais para frente qualquer coisa eu faço outro vídeo para atualizar, certo? A gente está falando do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, que reduziu o Ministério do Trabalho, que vai regular, né, que vai ser um braço, inclusive, para poder colocar em prática toda a fiscalização, né, contra o trabalho análogo à escravidão no Brasil. Entre outras coisas, tá? Mas é como a gente está falando sobre trabalho análogo à escravidão. O Ministério do Trabalho ele foi extinto e se tornou parte, na verdade, houve uma mudança, né? O Ministério do Trabalho hoje ele faz parte do Ministério da Economia, junto com outros ministérios também, de Indústria e Comércio. Mas, de fato, a gente não tem mais o Ministério do Trabalho agindo de forma autônoma, né? Sozinho e com mais autonomia, com mais força. Ele é agora reduzido, ele fica à mercê da primeira questão, que é a economia, o Ministério da Economia. E, por conta disso, a gente tem um quadro de funcionários ao enxugamento da máquina pública, que é uma das propostas do atual governo de enxugar a máquina pública através do ministro da Economia, o ministro da Fazenda, que é o Paulo Guedes, para quem conhece, para quem está ligado aí do que a gente está falando, certo? Que seria uma política mais voltada aí para o neoliberalismo. Só que aí o SINAIT, o que é o SINAIT? O Sindicato Nacional dos Auditores do Trabalho, fiscais, eles vão identificar que para a gente poder olhar, observar o Brasil para combater esse tipo de trabalho, que é o trabalho análogo à escravidão,
nós precisaríamos de cerca de 8 mil, olha só, fiscais, auditores fiscais, para poder observar de perto a realidade em cada região do Brasil. Você precisa lembrar que o Brasil é um país com proporções continentais. No entanto, o número já era reduzido antes, né? Que se faça justiça aqui da gente falar. Mas, no entanto, se reduziu mais ainda. A gente tem atualmente cerca de 2 mil auditores fiscais para cobrir o território nacional inteiro, principalmente por conta desse enxugamento que a gente está tendo aí de políticas públicas em relação ao Ministério do Trabalho. Então aí fica aquela questão importante para debater, que acho que é bem interessante destacar. A economia, ela está sendo discutida porque o Ministério do Trabalho agora ele faz parte de uma seção do Ministério, da pasta do Ministério da Economia. Então nós temos uma economia que vem primeiro. O trabalho está aqui um pouco mais abaixo, certo? Vocês estão percebendo isso. E por conta disso, quando a gente fala de fiscalização, a gente fala de direitos trabalhistas, eles estão abaixo da economia. E a economia, quem retém a economia do Brasil não são os trabalhadores, eles estão bem mais abaixo aqui. E sim, os grandes proprietários, muitas vezes que exploram os seus trabalhadores na condição de trabalho de servidão, análogo à escravidão, trabalho infantil, certo? E aí, quando a gente chega lá em setembro de 2019, né, de setembro de 2019, essas leis que a gente está falando aí de definindo o trabalho análogo à escravidão, tanto em Constituição quanto a emenda, mas principalmente essa emenda constitucional que a gente falou, emenda 81, de expropriação de terras, ela passa a ser revista por órgãos competentes aí do governo. E aí o presidente do Brasil, na atualidade, o Jair Messias Bolsonaro, ele faz uma crítica, ele fala que não dá para definir, a linha é muito tênue, quer dizer que é muito sensível entre o que é trabalho escravo e o trabalho análogo à escravidão. Ele quer dizer que não dá para, a lei não está clara, e ele é contra, né? Ele se mostrou contra essa expropriação de terras, né? Eu vou ler aqui um trecho da entrevista que ele deu em setembro de 2019. O trabalhador, o empregador, tem que ter essa garantia. Não quer maldade para o seu funcionário, nem quer escravizá-lo. Ele tá, logicamente, vocês já perceberam que o discurso dele está para defender o empregador. Isso não existe. Então ele negou que existe algum tipo de trabalho análogo à escravidão, tá? Então ele está tentando ser contra os dados da OIT, por exemplo, e todos os dados levantados de órgãos competentes aí sobre trabalho análogo à escravidão. Pode ser que exista na cabeça de uma minoria insignificante, aí tem que ser combatido. Mas deixar com essa dúvida quem está empregado, se é análogo ou não é, você leva o terror para o produtor. Então ele se posicionou, nesse caso, ao lado dos produtores. Nesse caso, quando a gente sabe que a maior parte do trabalho análogo à escravidão no Brasil, como a gente viu os dados da OIT, eles são na zona rural, principalmente na pecuária bovina, como a gente falou aqui, mas a gente tem esses números também crescentes na cidade, principalmente na construção civil, como a gente falou aqui também, mostrou em dados. Então, o presidente falou que é uma minoria só, tá? Que tem, ele meio que deixou de lado, até mesmo para justificar o porquê que não há tanta fiscalização, porque é uma minoria, porque a maior parte dos empregadores não exploram, né? Sendo que a gente viu dados, a gente viu números agora há pouco de um órgão competentíssimo desde 1919 que cuida desses dados, que tenta regulamentar as condições melhores de trabalho, que é a OIT, certo? Bom, espero que vocês tenham entendido. Eu passei dados, passei em forma de lei e fiz a explicação do que é a diferença do análogo para o trabalho escravo, por que a gente chama de trabalho análogo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dá aquela curtida, ficou até maior do que eu imaginava, mas é bom que a gente conversa e eu sei que tem muita gente que gosta aí da gente ficar aqui nesse bate-papo, sem muita pressa, afinal de contas a gente precisa estudar com muita tranquilidade. Eu vou ficando por aqui, amo vocês de todo o coração do mundo, um grande beijo, fui!